Olá pessoal, dando continuidade à aula passada sobre, a gente fez a live, ficou faltando alguns slides, né? E hoje a gente vai estar falando sobre métodos de ensino, métodos de trabalho individual, que vai dar continuidade ao que a gente já veio desenvolvendo nas últimas aulas. Vamos lá, métodos de ensino, dando continuidade à unidade de ensino que nós estamos desenvolvendo. Primeiramente, é importante pensar, existem diversas formas de ensinar. O que são os métodos de ensino? Quais os principais métodos e técnicas de ensino? É importante a gente pensar nesse sentido aí, correto? A partir desse caso, reflita. Se você está dando aula, pessoal, para a EJA, uma reflexão. É diferente de você estar dando aula para a educação infantil. É diferente de você estar dando aula para as séries iniciais do ensino fundamental, correto? Então, aqui eles elucidaram uma situação. Então, a professora Maria, ela teria que dar aula para o EJA. Então, é importante pensar no aluno que você esteja, o seu público que você esteja dirigindo a sua aula. Isso que é importante, ele vem destacando isso aí. Que método, que técnica, certo? Que método de ensino poderia ser utilizado por Maria? Olha lá, no EJA, né? Diferente. Como que é? A professora sugere que utilize outras técnicas. Por que dominar os métodos de ensino é tão importante? Vamos pensar nessa unidade de ensino, correto, pessoal? Essa unidade. Os objetivos desse capítulo: identificar o que são os métodos de técnica, conhecer e diferenciar os métodos, de trabalho dependente, os métodos de trabalho em grupo, identificar outros métodos de ensino que foram desenvolvidos e podem ser aplicados em situações específicas. O que são métodos de ensino? Aquele diferencia que o método diz respeito ao caminho planejado. Se você tem um caminho traçado, uma viagem que deverá ser percorrida, o caminho, qual que é o caminho que você traçou, né, para desenvolver essa viagem, para chegar ao objetivo traçado. Por outro lado, a técnica, ela é outra coisa, ela é operacionalização do método, ou seja, as estratégias que você utiliza, a técnica que você utiliza, né? A técnica é especificamente os procedimentos que você vai fazer ali para desenvolver esse caminho que você traçou. Então, é importante entender esses detalhes aí. Vamos lá, então, pensar a utilização de métodos técnicos de ensino deve acontecer junto ao processo de avaliação e certificação. Vocês, quando fazem um procedimento de aula, tem que pensar a avaliação que melhor conseguir entender se o aluno absorveu ou não o conteúdo. Então, a avaliação tem que estar alinhada, afinada à tua técnica que você desenvolveu, obedecendo os procedimentos de ensino que você fez, para melhor entender se efetivamente o aluno aprendeu ou não. Os métodos de ensino nesse esquema vem aqui: professor de um lado, aluno de outro, ensinar de um lado, aprender de outro. Formas de aprendizagem está aqui embaixo, que é os procedimentos, as estratégias, as técnicas. Ela vem aqui embaixo, dinamizando, né, isso daí, correto? Qual o objetivo da situação do ensino? O que quer que o outro aprenda? Que conteúdo será trabalhado? Quais as características dos alunos? Tudo isso tem que ter pensado. Qual o espaço físico disponível? Você vai desenvolver uma aula de química, não sei, física, precisa usar o laboratório, você precisa considerar o seu espaço. Tem equipamento disponível, instrumento disponível, tem recursos materiais disponíveis para você desenvolver essa aula, né, dentro do laboratório, ou não tem? O que você tem que fazer? Adaptar algum momento da sua aula? Tudo isso tem que ser pensado de maneira bem específica. Qual o tempo disponível para esse processo de ensino e aprendizagem? Tem que pensar de maneira bem cautelosa, né? A escolha do método de ensino deve considerar os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, característica dos alunos, o espaço físico e o tempo disponível. Tudo isso aí tem que pensar de maneira conjuntural, né? Essa conjuntura, né? Como um todo. E a maneira de você conduzir
A sua aula tem que ter um caráter científico e sistemático. O que é científico? Tem que estar fundamentada numa teoria, tem que zelar pela cientificidade. Não se pode fazer afirmações e trabalhar conteúdos baseados exclusivamente no senso comum. Não, senso comum não, tá? Então, entender a demanda social, os conteúdos socialmente aceitos, tudo isso aí é uma maneira científica e sistemática de se trabalhar, desenvolver o conteúdo. Então, vocês têm que ter uma noção de sequência lógica. Desenvolver o conteúdo, trabalhar na sequência lógica, para que assim o aluno consiga melhor fazer essa organização mental, vamos falar assim, uma organização mental muito bem feita. Então, por isso que se diz que tem que ter um caráter científico e sistemático. Vamos lá. Seguindo, levar a vinculação ao trabalho coletivo, as particularidades individuais, considerar o coletivo e o que é particular. Após compreender os princípios do ensino, é preciso identificar os métodos. Então, tem alguns métodos que Piaget, por exemplo, ele diz que métodos tradicionais, calcados na exposição oral por parte do professor, ativos baseados no estilo de atividade praticada pelos alunos, intuitivos orientados pelo uso científico, principalmente auditivo e visual, métodos de ensino programado focados na relação estímulo-resposta. Lembra das teorias de ensino? É importante vocês lembrarem delas, tá? Essas abordagens de Piaget, no entanto, precisam ser muito detalhadas para chegar às técnicas utilizadas em sala de aula. Para chegarmos do método à técnica com mais facilidade, faremos aqui a classificação. Vamos entender. Método de exposição. Esse método aqui, especificamente, é baseado na exposição feita pelo educador. O educador chega lá e expõe. É isso, é aquilo outro, é aquilo outro e é aquilo outro. Correto? Método de trabalho independente. Método que estimula o trabalho de forma independente. Ou seja, os alunos têm autonomia para tocar, diríamos assim. Um processo de aprendizagem. Método de trabalho em grupo. Leva os alunos a realizar práticas conjuntas. Em grupo, vai lá, se pensa, se desenvolve. Outros métodos de ensino que não se enquadram nos 3 anteriores. São outros métodos de ensino distintos dos anteriores. Esses são alguns mais conhecidos, tá, pessoal? Os que estão elencados aqui, inclusive, são os que eu vou estar trabalhando nessa aula com vocês. Os mais conhecidos, os mais praticados. Isso não quer dizer que necessariamente o professor tem que seguir esse. Não. Não, de maneira nenhuma. Os métodos encaixados nessa classificação são método de exposição oral, dialogada, demonstração, ilustração, identificação, método de trabalho em grupo, de jogos, dramatizações, estudo de casa. Então, olha só o tanto de métodos. Não necessariamente o professor deve se focar só naqueles que a gente acabou de ver. Outros métodos de ensino, Montessori, método de projetos, como construtivismo, método de trabalho independente, estudo dirigido, individual, grupos de interesse, estudo de casa. Então, são vários métodos. O que fala sobre os métodos de exposição são todos aqueles dos quais o professor assume o comando da aula, né? Ele orienta, ele é um orientador, ele domina o assunto, ele faz uma exposição do conteúdo para os seus estudantes. No esquema de exposição oral, existe o professor que é o emissor, o conteúdo está aqui, né, que é transmitido para o receptor aluno. Dessa maneira, o professor tem que dominar com profundidade o conteúdo. Alguns termos chaves que eu estou destacando para vocês aqui, tá? Tem alguns erros, né? O professor tem que tomar alguns cuidados aí para não correr em erro nessas aulas de exposição. Não pode inventar fatos, dados ou conceitos, pode prejudicar ali o conteúdo para ser passado para o seu estudante. A exposição dialogada, né, é uma outra maneira de oralidade e muito similar à exposição oral, diferenciando especificamente por ter como princípio a participação e intervenção do público. O diálogo já é um pouco diferente, né? Não é só a exposição. Ele faz com que o aluno participe, dialogue, interrompa. Olha, tem uma dúvida, né? Aí essa é uma maneira bem clássica de exposição dialogada. A exposição dialogada é muito similar à exposição oral, diferenciando-se pela intervenção dos aprendizes que levantam a mão, correto? O professor tem que dominar o assunto e ser capaz de controlar o grupo, ter capacidade de organizar conteúdos, estar preparado para ser contestado. Alguém vai te perguntar, prepare-se. É apto a administrar conflitos no grupo. A exposição dialogada tem o professor emissor, tem um conteúdo aqui no meio que vai para o aluno, receptor, volta enquanto pergunta com o próprio professor, o professor volta com a resposta.
dessa maneira aí. Então tem estímulo durante a apresentação o tempo inteiro, ele tem que direcionar a sua fala, ele tem que concluir e respeitar as solicitações. Para utilizar a demonstração, o professor deve ter domínio, né, compreender, estruturar um planejamento, dominar. Então, é tudo isso que eu vim falando para vocês, né? Os passos para a demonstração, tá aí, planejar a aula, realizar a demonstração, fazer a avaliação da percepção dos seus estudantes, alguns pontos chaves, né, que eu destaco para vocês. E existe aqui uma outra técnica, a exemplificação. Como é possível inferir pelo nome, a apresentação de conteúdos por meio de exemplos. Normalmente, o novo conteúdo não é apresentado utilizando somente essa técnica, mas ela é utilizada no sentido de facilitar a compreensão do conteúdo. A partir da exemplificação, que tem um conteúdo, o professor exemplifica, fica bom, fica bacana, por exemplo, você trazer um conteúdo e exemplificar de maneira a tentar facilitar o que você está expondo para o seu aluno. Isso faz dessa maneira, por exemplo, isso vai dar tal resultado, é assim que se faz, dessa maneira que se prova isso, aquilo outro. E a exemplificação serve para detalhar, né, melhor. Então, o professor tem que dominar solidamente o conteúdo, habilidade em apresentar o exemplo, saber estruturar a sua apresentação, planejar o ambiente e o conteúdo. É muito importante. Método de trabalho independente, estudo dirigido individual. Os métodos de trabalho independente são aqueles nos quais o estudante é estimulado a construir seu conhecimento de forma autônoma. Os principais métodos de trabalho independente, estudo dirigido é um deles, né? O princípio de que o aluno só aprenderá se tiver um papel ativo no processo de aprendizagem. Se ele for ativo, ele vai conseguir participar desse método aqui. Se ele não for tão ativo, nem tanto, né? Então é importante considerar todas as variáveis aí quando você vai desenvolver uma aula e um método e utilizar uma técnica, né? É bom se pensar. Então, encontrou 4 tipos de estudo dirigido: leitura de texto, seguida de questões, manipulação de objetos para se chegar a determinadas conclusões, observação seguida de anotações e realização de experiências com relatórios. Então, pessoal, cuidado com o seu aluno, o seu público. Quem é o seu público? Eu até sorri no sentido de fazer com que o professor pense. Tem aluno que aprende participando, tem aluno que aprende por questões, tem aluno que aprende mais fazendo trabalho em grupo. Então, o professor, cuidado, né? Pense no seu aluno. O professor tem que tomar vários cuidados, né? Estudo dirigido precisa ser realizado em sala de aula. O professor pode passar essa atividade como uma tarefa a ser realizada em casa. Principais vantagens do estudo dirigido. Temos as vantagens aí, nós não vamos delongar lendo, vocês conseguem ler, tem no material, certo? Vamos lá. O estudo dirigido, o professor precisa ter clareza quanto à forma, né? Como o aluno constrói um conhecimento. O método ativo implica em quê? Fazer, refletir, aprender, compartilhar. Fazer, refletir, aprender, compartilhar. Então, é dessa maneira aí que se desenvolve o estudo dirigido. O fazer é a execução de determinada atividade. Nesse caso, a realização do estudo que foi proposto. Tal estudo precisa levar o aluno a refletir sobre um novo conhecimento, ou sobre como esse conhecimento se integra ao que ele já possui. Olha que bacana pensar nisso daí, né? O aluno tem que fazer, ele vai refletir sobre o que fez, ele vai aprender e ele vai compartilhar aquilo que ele aprendeu, né? De uma maneira bem ativa. Vamos lá. Observação. Por exemplo, se uma criança tem interesse em compreender como as plantas crescem, este tema central será utilizado para conduzir a construção do conhecimento em diversas áreas. Biologia, né? Alimentação e crescimento das plantas, geografia, cada ambiente é propício para um tipo de vida vegetal, história, como a evolução do planeta Terra e da vida. E tem um exemplo, né, de como utilizar, então, esse método, né, de maneira a fazer uma interdisciplinaridade, né? Cada disciplina ele tem o seu valor agregado aí, que pode estar compartilhando conteúdos das disciplinas. Observação, momento no qual o aluno observa o objeto de estudo, associação, etapa em que o aluno faz associações no tempo e no espaço, buscando a construção de novos conhecimentos, e expressão, fase que leva o aluno a expressar o conhecimento construído. Então, é de maneira bem ativa mesmo, né?
professor tem que estar cuidando disso aqui, ó, esses elementos chaves aqui. A observação, o aluno observa o objeto sem o professor introduzir qualquer método. A associação, o professor apresenta teoria sobre o objeto apresentado. Então, o professor vai lá e fala uma teoria sobre aquele objeto que foi apresentado. E a expressão, o aluno vai expressar o seu entendimento, né, em relação àquele conteúdo desenvolvido. Correto, pessoal? Estudo de caso, olha só, ele surgiu no século XX nas escolas de administração. O estudo de caso, os alunos podem ser de dois tipos, análise e problema. Caso análise, o estudo de caso tem o objetivo de desenvolver a capacidade analítica do aluno. Não visa chegar a uma resposta, mas o aluno ele tem que fazer o que? Análise. Não busca, não consegue. Às vezes não se tem um resultado, né? Mas o aluno tiver a capacidade, se tiver a capacidade analítica, já é suficiente para entender que o aluno compreendeu a proposta, né, de trabalho e se desenvolveu no que foi proposto no plano. Caso o problema visa chegar a uma solução diante de uma situação. Neste caso, é necessário que o aluno encontre uma solução, uma resposta. Caso o problema, tem-se um problema e o aluno tem que dar conta de resolver esse problema. É diferente, né? Caso o problema dentro do estudo de caso é levantado questão problema e essa questão problema tem que ser resolvida. Então, estudo de caso é alicerçado nesses dois tipos. Vamos lá, avançando. Jogos, pessoal. Método de trabalho em grupo. Método de trabalho em grupo são aqueles que foram desenvolvidos esperando que os alunos executem atividades em conjunto e, consequentemente, construam conhecimento em grupo. Os jogos são atividades lúdicas utilizadas com frequência para ensinar. Dentro do método de trabalho em grupo tem os jogos, né? Trabalhado em grupo, conteúdo para o aluno aprender. Nessas atividades, frequentemente, existe disputa entre os alunos. A figura de alguém que ganha e alguém que perde. Então, um é o ganhador, o outro vai perder. Então, é comum que haja uma motivação dentro da execução das atividades, a vontade de vencer. Você tem que vencer, né? O professor motivando ali. E aí tem que ter as regras do jogo, né? Mobilizar o raciocínio do aluno para encontrar caminhos de resposta. Utilizar além do cognitivo, o motor, o afetivo, o rol, a quantidade de elementos que se absorvem dentro dos jogos, né? Dentro os procedimentos dentro desse método de trabalho em grupo, que é os jogos. Propiciar o desenvolvimento das questões sociais, incentivar a formação de valores, né, os valores, quanto às vantagens mais citadas na literatura, necessidade de controlar o tempo da atividade, a administração de ânimos exaltados, cuidado com os alunos, né, exigência de regras claras, acabei de falar, necessidade de o professor atuar como juiz, possibilidade de utilizar o método como diversão, deixando de lado o conteúdo de trabalhar as questões pedagógicas. Né? Então é bem específico. Tem esses encaminhamentos que devem ser considerados e devem ser praticados. Só vocês lerem com calma, vocês vão olhar aí. Está bem claro isso aí, bem sucinto. O jogo tem os passos do jogo, vocês conseguem ler com tranquilidade nos slides, no material no Moodle, né? Vamos avançando aí. Olha lá, o jogo da velha, por exemplo, né? As regras do jogo. Tem uma regra, né? O educador, após dividir a turma em dois grandes grupos, apresenta uma situação. Grupo 1, a possibilidade de responder primeiro, se responder corretamente, ganha um X. Então, pessoal, vertical, horizontal, diagonal, o professor sempre vai colocar as regras, impor as regras e seguir simplesmente aqueles passos que a gente comentou e destacar os passos para se ganhar um jogo e motivar esses alunos para ganhar, destacar as regras, controlar os ânimos exaltados, tudo isso aí faz parte desse trabalho em grupo, que é de grande relevância para algumas disciplinas. Né? Tem a dramatização também, avançando. Vamos lá. Dramatização privilegiada espontânea. E vocês podem estar lendo, tá, pessoal? Destacar alguns de maior relevância aí, de maior relevância, não, de maior costume. Estudo de caso em grupo. Também nós vimos, né? Estudo in loco. Vamos avançar. Eu vou destacar alguns pontos importantes para vocês, tá? Pessoal,
Avançando, a conversa didática. Gostaria de destacar isso aqui para vocês também. A conversação didática aproxima educadores e alunos, já que eles se colocam disponíveis para discutir um determinado assunto. Então, as vantagens do uso da conversação são: estimular no aluno a atividade intelectual, trazer o aluno para a posição ativa na construção do seu conhecimento, mobilizar a aula, evitar que o professor faça longas e cansativas exposições, motivar a turma. A conversa didática também, enquanto método importante, tem que trazer na sua essência isso aqui, o estímulo, fazer o aluno participar, mobilizar o aluno para o aluno ficar cansativo, motivar o seu aluno. Tudo isso aí o professor tem que estar cuidando quando ele vai fazer uma conversação didática, né? Ele vai expor lá, eles vão falar, o assunto da aula é esse, é isso, aquilo outro, o que vocês gostariam de entender sobre aquela conversa didática, como se fosse uma conversa. Senta aí, olha, o que vocês entendem sobre esse assunto, vamos desenvolver. Vocês aguçam, o professor vai aguçar o aluno a também participar o tempo inteiro. O debate já é a troca de ideias entre duas ou mais pessoas. Então tem a estrutura de um debate. Grupo B ataca o tema. O grupo A defende o tema. E o tema está no meio. Moderador, né? O professor vai moderar isso daí. Então, moderador, pessoa responsável por estabelecer regras, mediar os conflitos, conduzir o evento, debatedores, pessoas que discutem o tema proposto. Vamos lá. Algum outro. Seminários também, né? Gostaria de destacar para vocês, né? Esse aqui, Bronze, é uma técnica Brainstorm. É uma técnica utilizada para levantar o conhecimento que o grupo apresenta sobre determinado assunto. Olha que bacana. Para levantar o conhecimento que os alunos já possuem sobre determinado assunto. Essa técnica aqui permite que o professor identifique o conhecimento sobre determinado assunto. Por exemplo, é um trabalho em grupo, certo? E o professor vai tentar fazer com que o aluno identificar o que o grupo já sabe sobre aquele determinado assunto, fazer com que os alunos se manifestem livremente dentro de um tema de aula, motivar a turma e integrar os participantes. Pessoal, vocês observaram que conforme a disciplina, ciências humanas, ciências exatas, algumas técnicas parecem serem mais perfeitas, né? Então vão tentando alinhar o pensamento para tentando já fazer uma analogia, uma análise aí. Eu acho que as disciplinas de exatas são melhores que essas aqui. Eu acho que humanas daria melhor essa daqui. Então, vão alinhando o pensamento nesse sentido aí, tá? Integra os participantes, pois é comum que um complemente o que foi falado pelo outro. Então, o grupo como um todo, nesse método aqui, vai pensar, vai expor o que já sabe sobre determinada temática a ser desenvolvida em aula. Os seminários, os alunos vão assumir o papel de professor e vão ministrar aula no lugar do professor, né? Nos seminários é bacana porque incentiva a pesquisa, incentiva o aluno ir lá, por exemplo, no laboratório, pesquisar, ver o que é de diferente, o que foi que trouxe de inovação, e ele vai assumir a postura de pesquisador, a postura de professor, e a necessidade dos participantes trazerem em grupo algo novo, a trazer a apresentação de determinado assunto, dinamizar a aula e fazer a horizontalidade que se cria entre educador e educandos, ou seja, mesmo patamar, mesmo nível, né? Para fazer que eles dialoguem. Etapas de um seminário: planejamento, tem que ter execução, tem que ter avaliação, definir o trabalho, organização, preparação, realização da aula, seminário, acompanhamento, avaliação da pesquisa, avaliação do desempenho, avaliação da atividade. Tudo isso aí tem que ser muito bem pensado para você desenvolver um seminário, correto? O seminário é bem utilizado também em algumas áreas do conhecimento, certo? Método Montessori, que é entra dentro do rol de outros métodos de ensino. Montessori possui 4 princípios básicos. A liberdade. A criança precisa se sentir à vontade para desenvolver suas habilidades, lidando com o ensinamento de crianças, né? A atividade é preciso estimular as crianças a desenvolver a capacidade de executar as ações. Vitalidade. O princípio que acredita que o desenvolvimento das crianças é um processo natural pelo qual todos devem passar.
individualidade, um ensino só autêntico quando respeita as diferenças individuais. Olha, o método Montessori foi desenvolvido por Maria Montessori, uma primeira mulher a se formar na medicina na Itália, olha que bacana, né? E trouxe esse rol, trouxe essa estrutura. O aluno tem que ter, então, liberdade, o aluno tem que ter estímulo, o aluno tem que desenvolver de maneira natural e ainda tem que considerar as individualidades desse seu aluno. Montessori traz isso como um dos princípios, né, básicos. E aí está dizendo, né, um exemplo do material dourado, né? Perceba que o foco desse material é traduzir os conceitos, algoritmos, neste caso, para a situação real. É possível observar um exemplo prático de utilização do material didático, né? A partir de um cubinho, uma unidade, a barrinha, né? Uma dezena, uma plaquinha, uma centena ou 10 dezenas ou 100 unidades, e o cubo algo grande, né? Já é um milhar, ou seja, 10 centenas ou 10 dezenas ou 1000 unidades. Então é preciso considerar o quê? É preciso considerar uma atividade que estimule o aluno a montar, por exemplo, um quebra-cabeça, né? E da mesma forma, desenvolver habilidades para o aluno montar esse quebra-cabeça. O princípio que acredita que o desenvolvimento da criança é preciso ser natural. Naturalmente, o aluno tem que ser instigado a fazer alguma atividade e, assim, respeitar seus ritmos de aprendizagem de maneira distinta, né? Já vai olhar, por exemplo, o material disponível e já vai conseguir montar com facilidade de fazer a associação, né? Já outro aluno naturalmente tem outro ritmo, tem suas individualidades para executar uma atividade, considerando o material introduzido na aula. É importante pensar isso. Os métodos de projetos, o criador do método de projetos foi William, né? E ele foi discípulo de John Dewey, né? E acredita que não era possível separar a energia investida na aprendizagem do interesse em determinado assunto. Dewey foi um dos grandes teóricos da psicologia funcional e suas ideias influenciaram diretamente questões educacionais. Ele diz em seus princípios: a aprendizagem é construída exclusivamente pelo aluno. É preciso respeitar os limites do desenvolvimento do aprendiz. A aprendizagem acontece em situações práticas. O papel da escola é auxiliar as pessoas no desenvolvimento de habilidades relacionadas. Olha só os princípios que ele traz. A aprendizagem é construída exclusivamente pelo aluno. Ele diz: o aluno é o responsável por sua aprendizagem. É preciso respeitar os limites do desenvolvimento do aprendiz. Então, o professor ele vai respeitar os limites ali que o aluno tem. E a aprendizagem acontece em situações práticas, ou seja, de maneira prática que se aprende. E é papel da escola fazer com que esse aluno ele tenha suas habilidades relacionadas e aí consiga aprender, né, dentro da escola. A escola tem que auxiliar todo esse processo aí, respeitando o limite, ajudando o desenvolvimento do aprendiz, o aprendiz sendo responsável pela sua aprendizagem. Né? Esses são os projetos, correto? Escolher um projeto, o professor tem que escolher um projeto, planejar o trabalho, levantar as informações, identificar os materiais, enfim, a avaliação, realizar o projeto, apresentar resultados. Já o construtivismo, por sua vez, ele nasce das ideias de Jean Piaget. A ideia central dessa concepção de ensino é que o aluno constrói sua aprendizagem, olha só, sendo impossível que essa seja transferida por um tutor. Diversos autores não entendem o construtivismo como um método de ensino, mas como uma filosofia acerca do processo de aprendizagem. Atualmente, diversas escolas se declaram construtivistas. Uma análise cuidadosa, entretanto, mostra que boa parte delas segue uma linha tradicional. A necessidade de se adequar a recursos, espaços, o mais difícil, metodologia dos professores que está arraigada à forma como foram educados. Então, o construtivismo ele traz uma visão de construção, né, de conhecimento. O papel do educador que acredita nessa forma de ensinar é de criar situações, o ambiente o mais adequado possível para a aprendizagem acontecer. Então, os ambientes já é o grande chavão, né, para que o aluno, ele, por si só, ele, assim, frente àquele ambiente, ele constrói aprendizado. Um ambiente rico vai construir aprendizado. O aluno vai buscar, então, interagir, né, o seu interior, que ele tem de conhecimento internalizado,
enquanto vida, ele vai, dentro de uma maturidade que esse aluno vai tendo ao longo da sua vida, ele vai interagir com esse ambiente e a escola tem que facilitar, tem que promover um ambiente rico, deste modo aí a gerar esse fenômeno da aprendizagem, né? O construtivismo trabalha nesse sentido aí, de construção, né? Traz essa ideia aí e mostra que boa parte dela segue uma linha tradicional, ou seja, o professor com técnica vai lá, desenvolve, então, de maneira, respeitando o que tem no ambiente, de maneira mais tradicional, traz um conteúdo para ser desenvolvido, né, ser construído, respeitando os níveis, né, de conhecimento dos alunos. Então, pessoal, eu vou fechando por aqui, perdão, e aí desejo para vocês sucesso e a gente vai estar se comunicando aí. Ok? Forte abraço.